Olá, tudo bem com vocês? Então, meus queridos, hoje o assunto da nossa aula vai ser sobre substâncias inorgânicas, né? Já que a gente já teve aí um conhecimento sobre os componentes químicos, no caso os próprios elementos químicos, né, que formam a matéria. Hoje nós vamos estudar essas unidades simples e básicas que de fato formam aí as substâncias inorgânicas, certo? Numa outra aula a gente estuda as substâncias mais complexas, mais constituídas, mais formuladas estruturalmente, que no caso são as substâncias orgânicas. Então, nesse momento, né, nós vamos nos tratar das características próprias em relação às substâncias inorgânicas. Para iniciar, você já deve ter ficado assim se perguntando, né, que tipo de substâncias inorgânicas são esses? Essas substâncias de fato elas existem? Onde é que elas estão presentes no nosso cotidiano? Qual a importância dessas substâncias para nós, seres vivos? Então vamos lá. Os tipos de substâncias inorgânicas nós podemos classificar em dois tipos, tá? Nós temos aí as substâncias inorgânicas no caso da água e dos sais minerais, tá? São esses dois exemplos de substâncias inorgânicas. Inclusive considerados aí substâncias bastante abundantes no nosso organismo, como é o caso da água, né? Então nós sabemos que a água, iniciando aqui por ela, tá, é um componente químico, é uma substância química na qual ela é essencial para o funcionamento do nosso organismo, tá? Porque ela vai apresentar várias propriedades, várias características que vão permitir aí o nosso funcionamento orgânico acontecer. Então vamos para a seguinte situação. Dentre as características referentes à água, né, com base na composição química dela, o que a gente pode colocar aqui de composição química, que elementos químicos aqui de fato podem atuar no processo de formação da água? Nós sabemos que a água ela é formada por ligações químicas que envolvem aí, tá, ligações entre átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. Então, aquela formulazinha do H2O corresponde justamente à seguinte situação. Nós vamos ter na composição da água 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, certo? Então, são esses elementos químicos, os componentes químicos que vão fazer parte aí do processo de formação da água. Com isso, a água ela ganha algumas características, como sendo aí o caso, né, da polarização. Então, a água ela pode ser classificada como polar ou apolar. Ou nós também podemos dar a denominação de hidrofóbica e hidrofílica, tá? E quando é que a água, nós podemos considerar ela como sendo uma substância apolar ou hidrofóbica, né? É justamente quando ela não apresentar aí associação, afinidade, ligação com outros tipos, adesão também, né, a outros tipos de substâncias, como é o caso do óleo. No caso, quando é que eu posso classificar a água como ela sendo aí, né, uma substância polar ou hidrofílica, tá? Esse termo fílica tem associação justamente com afinidade. Então, as substâncias em que a água apresenta afinidade, na qual ela consegue se dissolver, se diluir, você pode classificar aquela substância como sendo hidrofílica ou, consequentemente, polar, que é o caso aí, né, do café, tá? A gente pode associar também aí a presença de outras substâncias, como corantes, que você tenta diluir na água, o leite em pó, certo? Então, tem muitas substâncias em que a água ela realmente tem afinidade. Por isso, nós damos a ela a característica de ser considerada uma substância classificada como um solvente universal, tá? Então, esse termo, essa característica da água apresentar, né, essa solubilidade de ela ser considerada um solvente universal é justamente porque ela tem a capacidade de diluir, de dissolver a maioria das substâncias presentes no nosso planeta, ok? E poucas são as substâncias na qual ela não vai conseguir realmente ter essa afinidade, essa polarização e não vai conseguir se dissolver nelas, tá certo? Outra característica da água que a gente pode comentar aqui é que ela vai atuar diretamente no processo do equilíbrio da temperatura do nosso corpo, né? Então, ela tem aí essa característica de controlar a nossa temperatura interna quando nós estamos aí com uma pressão muito elevada, com muito calor, certo?
Então ela tem essa propriedade aí de provocar o equilíbrio térmico, ok? Quando você tá com sede, quando você tá com calor, né? Geralmente quando você tá com calor você sente sede, né? Porque naquele momento você está perdendo água dos seus poros, né? Pelo seu corpo. Naquele momento você pode estar sofrendo um processo de transpiração. Então, com essa perca de água, o seu organismo ele já dá esse sinal para o seu sistema nervoso, né, e consequentemente para as suas ações, os seus sentidos, de que o seu organismo está precisando de água para que possa, de fato, ocorrer ali um equilíbrio da temperatura térmica, certo, do seu corpo, ok? Uma outra característica da água que a gente pode citar aqui, tá, é que ela pode realizar os processos de metabolismo, de reações químicas, melhor dizendo. Que processos de reações químicas são esses, professora? Então, para que ocorra, né, o metabolismo celular, alguns processos eles ocorrem em decorrência da ação da água. E que processo é esse? É um processo chamado de hidrólise. E a hidrólise ela está associada justamente à quebra de partículas, de moléculas, tá, de substâncias, pela ação da água. Hidrólise nós vamos associar justamente, né, a quebra das substâncias, das partículas, tá, dos componentes químicos que atuam na formação daquela substância pela ação da água. Daí a gente dá o nome de hidro você associa aqui a água, né? Lise a gente associa o que? A quebra. Então hidrólise associa-se aí a quebra das partículas pela ação da água, tá certo? Sem contar também que a água ela é essencial para o nosso organismo no que se diz respeito ao transporte de substâncias, tá certo? Então, quem vai, né, atuar no processo de formação, tá? Por exemplo, dos nossos vasos linfáticos, né? A gente sabe que um dos principais componentes é a água, tá? A água que também está presente aí como um dos componentes, né, do nosso organismo que vai atuar no processo de distribuição das substâncias, de tudo aquilo que é processado no nosso metabolismo, tá? Nosso processo digestório. Então, tudo isso, todos os nutrientes, todas as substâncias vão sendo aí encarregados, né, direcionados aí para as nossas células pela ação também da água, ok? Então, ela tem também esse papel muito importante e essencial.